A paz do Senhor Jesus, galerinha do canal! Hoje vamos trazer para vocês que acompanham o canal a biografia de Pedro, São Pedro ou o apóstolo Pedro. Dizem que a morte dele foi absurda, mas acompanhe até o final para que você entenda um pouco mais sobre a vida desse que foi um grande herói para o evangelho. Vamos acompanhar a biografia de São Pedro. Foi o apóstolo de Cristo, um dos apóstolos de Cristo. E o seu primeiro discípulo é considerado o fundador da Igreja de Roma, o seu primeiro papa, assim segundo a Igreja Católica. As principais fontes que relatam a vida de São Pedro ou de Pedro são os 4 evangelhos canônico pertencente ao Novo Testamento, escrito originalmente em grego e em diferentes épocas pelos discípulos Mateus, Marcos, Lucas e João. O dia de São Pedro é comemorado em 29 de junho, segundo a Igreja Católica. Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão do apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão ou Simeão. Pedro era pescador e trabalhava com seu pai. Por indicação de João Batista, ele foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus. No primeiro encontro, Jesus chamou Pedro em aramaico Petros, em grego. Nessa época, o seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum com a família de sua mulher. O apóstolo Pedro faz parte de um dos discípulos mais íntimos de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremo, marcado por atitudes impulsivas, como quando usou a espada para defender o seu mestre, cortando a orelha do soldado. Seu nome ocupa sempre o primeiro lugar nas listas de discípulos mencionados nos evangelhos. A posição de Pedro se firmou diante da declaração de Jesus. Jesus disse: "Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligares na terra será desligado no céu." Essa passagem está em Mateus 16, 18 e 19. Após a morte e a ressurreição de Jesus, a liderança de Pedro se acentuou, conforme a narração na primeira parte do livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Além de presidir a Assembleia Apostólica que elegeu Matias como substituto de Judas, Pedro fez seu primeiro sermão no dia de Pentecoste. Pedro, com seu primeiro sermão, levou 3.000 pessoas a receberem o batismo, presidiu a primeira comunidade cristã, dirigiu o concílio de Jerusalém e deu início ao trabalho missionário. Tendo viajado por vários povoados e se dedicando à conversão de pagãs, esteve em Samaria, Lida, Jope e Cesareia. Esteve também em Antioquia, onde, segundo alguns, teria sido bispo. Encontrou-se com o apóstolo Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa de Paulo de atrair também aqueles que não eram judeus para a fé cristã. Após esse encontro, foi preso por ordem do rei Agripa. Foi encaminhado a Roma durante o reinado de Nero, aonde passou e viveu ali. Fundou e presidiu a comunidade cristã, base da Igreja Católica Romana, segundo os historiadores da Igreja Católica, e por isso, segundo a tradição, foi crucificado por ordem de Nero. Como foi a morte do apóstolo Pedro? Segundo os relatos aceitos pela Igreja Católica, Pedro viveu em Roma, aonde, segundo a tradição, foi morto por ordem de Nero, no ano de 67 da era cristã. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo seu desejo, pois não considerava digno de morrer como seu mestre. Então está aí, esta foi a história do apóstolo Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que por muito tempo pregou o evangelho, mas quando foi pego para ser morto, quando tentaram matá-lo, iriam enterrá-lo normalmente ou iriam matá-lo como mataram Jesus Cristo. A sua morte seria com a crucificação, mas ele não se achou digno de ser enterrado ou de ser morto conforme o seu Senhor. Então o mataram, o crucificaram de cabeça para baixo. Isso
de cabeça para baixo, uma morte muito ruim, muito horrível, uma morte muito dura para aquele que só fez o bem, para aquele que anunciou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Após a morte do Senhor Jesus, Pedro foi quem conduziu a missão de pregar o evangelho. A sua lealdade e o seu chamado missionário durou até o fim de sua vida. Após a morte de Jesus, Pedro seguiu por mais ou menos 35 anos fazendo ali a sua missão, levando a palavra, levando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E esta foi a história do apóstolo Pedro, segundo alguns relatos. Em nome de Jesus, meu irmão, que você acompanhou até aqui, deixe o seu like se você gostou da história, compartilhe com aquele que ainda não conhece. Em nome de Jesus, logo mais estaremos trazendo novos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para nos ajudar. Ei, eu desejo para você que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, que a tua vida seja ricamente abençoada agora e sempre. Nós agradecemos por acompanhar até aqui. Seja abençoado em nome de Jesus e até a próxima.